Bom, então, como eu disse, sou do Rio de Janeiro, meu nome escreve estranho, eu sou CTO da TSafe, trabalho com o Mercedes, que deu palestra mais cedo no PEV, ajuda a estragar aquele código um pouco. Trabalho também no Logstash, que é um software open source de CIEM. Todos os meus códigos estão disponíveis no GitHub, alguns mais, outros menos. Sou um aficionado por Unix, mas não sou fanboy, porque isso é coisa feia, ser fanboy. Adoro Python e C, não nenhum preconceito contra outras linguagens, sem ser Perl. Adoro café, odeio impressora e rede social, então não tenho Facebook. Sim, eu devo ser um assassino, alguma coisa assim. E faço parte do DC Labs com o Grinch, com o Crash, que filho da puta não está na minha palestra, desculpa o termo. Mas então, primeiro vou fazer uma introdução sobre o que é escada, por que a gente precisa disso, alguns fatos que são mentiras, né? Na verdade, as pessoas acreditam nisso, mas são ilusões. Uma introdução muito básica sobre o Modbus, dos protocolos industriais, um pouco sobre fazer pentest nesses sistemas, malwares, que estão agora mudando do cybercrime de pessoas convencionais para um aspecto de cyberguerra, né? Nações contra nações, empresas contra empresas, soluções, né, para você se proteger e fazer algumas demonstrações divertidas aqui. Então, o que é a escada, né? Então, tem uma concepção que diz que tudo que for de cunho industrial é escada, e isso não é verdade. Então, os dispositivos individualmente não são considerados escadas, mas serão considerados ICS, né, Industrial Control Systems. Então, você tem o PLC, que é o computadorzinho que eu apresentei no início. Você tem as remotas, que são como se fossem os PLCs, mas, na verdade, eles só leem valores e transmitem remotamente, né? Então, o que não é? Né? Qualquer dispositivo de controle, de segurança, dispositivo eletrônico que tem um cunho muito específico, só uma interface de usuário também não é considerado escada, mas tudo isso faz parte do ramo de sistemas de controle industrial. Então, o sistema escada tem mais ou menos essa cara, né, com uma resolução horrível, mas você tem uma tela como se fosse a operação da planta, que na verdade é a operação da planta, e aí você tem diversas variáveis onde você pode clicar e alterar esses valores, e assim você controla máquinas gigantescas, como esteiras, forjas, altos fornos, através de cliques na sua interface, né? Então, os sistemas escada, eles são característicos por coletar, né, dados do campo de controle e também controlar, de fato, essas máquinas, de dizer qual valores, qual potência cada motor tem que ter em cada esteira, qual válvula que tem que estar aberto. Eles gravam dados históricos, porque isso é imprescindível para o processo. Eles também jogam esses dados para outros sistemas, como os históricos, bancos de dados, enfim, e eles provêm precisão de segundos, né? Você sabe em cada segundo como é que seu processo estava dentro da planta. Isso, para o processo, é muito importante. Nenhum esforço é medido em questão de dinheiro e recurso para você guardar esses dados, mas em segurança, né, a gente vai ver que não é bem assim. Então, onde a gente pode encontrar essas coisas, né? Automação de manufatura, cerveja, todo mundo gosta, então tem escada. Imagina ficar sem cerveja, que prejuízo que seria. Lingotes de aço, altos fornos, transporte, né, plantas nucleares. Então, tudo isso está rodando em coisas pequenas, assim, sem nenhuma segurança. Eu não quero alarmar ninguém, mas no fim eu vou acabar fazendo isso. Então, por que a gente precisa disso, né? Porque os equipamentos, eles precisam de um sistema de resposta muito rápido. Se você tem uma diferença no forno, né? Um alto-forno de uma usina siderúrgica, geralmente opera entre 1000 graus, né? E ele tem uma tolerância de mais ou menos 100. Então, se isso passar por meio segundo, você pode fazer com que aquele aço que está dentro do seu forno solidifique, e você tem que destruir o forno inteiro, que custa milhares ou milhões de reais. Então, é uma coisa que bastante sensível. E eles coletam muitos dados. Como a cada segundo milhares de variáveis e sensores estão sendo lidos e motores estão sendo atuados, isso está sendo gravado o tempo todo. Então, eles são conhecidos como RTS, né, Real Time Systems. Então, eles são sistemas de tempo real, onde você não pode nem colocar um antivírus, porque o I/O que ele acrescentar naquele disco ia atrapalhar o real time daquele sistema e ia poder causar uma perda no processo.
e a sua operação nunca é interrompida. Você tem as paradas programadas, mas são muito raras e, mesmo assim, são muito complicadas para você ter uma parada na sua planta inteira, porque, às vezes, 5 minutos sem produzir são milhões de reais ou de dólares, a moeda que for, que você está perdendo, né, deixando de ganhar. E imagina se alguma coisa acontece, né? Se dá algum problema. Né? Se aquela válvula não atua por 1 milissegundo e a pressão aumenta no seu compressor e acontece uma coisa dessas. Né? Ou um mecanismo de segurança não atua, ou solta, né, uma válvula onde não devia. E aí tem, né, os erros, né, que o pessoal de automação costuma cometer. Né? Então, os caras, eles acham que eles estão com problema? Não, tranquilo. Então, beleza. Né? Então, os caras, eles falam esse tipo de absurdo. Né? Não, as redes de escadas são isoladas, não são acessadas pela internet nunca. Beleza, em 1970 isso era verdade. Agora você está ligado isso no SAP, no RP, então você tem alguns pontos de pivô que você consegue chegar na sua rede de escada. Então isso já não é mais verdade. Então, a gente usa sistema proprietário e os protocolos são proprietários, não tem documentação, então a gente não pode ser hackeado. Pô, por favor, né? E aí, continuando, o cara fala, não, a interface tem um controle limitado, então o cara não consegue chegar na interface e botar 2000. Quem precisa de interface? Todo mundo que faz pentest está cansado de mandar a interface lá para caramba. E aí, minha opinião é, pô, sério mesmo que isso? Então, cara, a verdade é essa, né? Na verdade, isso está integrado de alguma forma. Você tem funcionários que fazem abuso, que ligam o telefone lá para ver o Globo.com na estação de engenharia. Tem casos que a gente até fazendo escândalo nessos achou o Xbox plugado na rede de automação. Então, pô, beleza, você entende. O cara está lá 3 horas da manhã olhando uma planta fazer ferro, pô, vou jogar aqui um Call of Duty, alguma parada assim. Mas, pô, não pode, né? Então, aí você tem as duas faces, né? Você tem a parte da rede que é operada pelo pessoal de automação, que não tem menor ciência de segurança, já não tem muito de TI, né? Agora, de segurança, menos ainda. Então, os caras, eles cometem altos absurdos, só querem fazer funcionar, pô, a gente tem firewall, tá tudo aberto, mas tem firewall, ele está ali botando latência na rede. E tem outro lado, né, que os servidores também são gerenciados pelo pessoal de TI, que não tem a menor noção de segurança de rede de automação, protocolo de automação. Então, os caras, eles configuram as coisas com base em TI, e, pô, em TI, você liberar a conexão com a porta 502 do PLC, é você condenar ele à morte, porque você está liberando a porta. Então, alguém pode impersonar aquele IP, aquele MAC e causar transtornos irreparáveis na sua planta. Então, acaba sendo que, antigamente, você tinha plataformas antigas da DEC, umas plataformas Unix crípticas, você ia entrar lá, não ia conseguir dar um LS. Então, hoje em dia, não, né? Para facilitar, para baratear a mão de obra, é tudo Windows, um ou outro Linux Red Hat. Você tem esse PLC aqui, ele tem um servidor FTP nele, HTTP para você configurar ele. São uns absurdos, beleza, né? A gente via isso em 90. E aí você tem umas coisas mais bizarras, né? As aplicações vêm do fabricante com a senha hard-coded. E aí o Stuxnet, que a gente vai falar um pouco dele, abusou de um negócio desse. Você não tem como consertar, né? Como é que você vai consertar uma senha hard-coded? Né? Ajoelha no meio-fio e chora. Então, você tem vulnerabilidade de aplicações ridículas, buffer overflows ridículos, input validation inexistente. Então, todas essas coisas que você se sente lá como sentando em 1998 na frente de um computador, vendo aqueles sites lá, Angel Fire, é a mesma coisa. Então, né, tipo, aceita, né, vai fazer o quê? Então, protocolos industriais, né, não tem... Alguns são mais complicados, são proprietários, binários, mas tem outros que são bastante plain text. Como é o caso do Modbus, que a gente vai falar. Então, esses são os protocolos mais usados no mercado. Né? O mais usado top é o S7 Profinet da Siemens, que está presente na maioria das indústrias de aço, de power plants. Você tem a Schneider Electric, que fez o Modbus, que também está bastante presente porque ele é open source, simples pra caramba e open source. Então, todo mundo está usando isso daí. Você tem a Mitsubishi Electric, que eles não fazem só carro, né, eles fazem de tudo. Então, eles têm também um protocolo próprio. E a Rockwell Automation tem o SIP, que eles tentaram empurrar como um padrão, mas não colou muito bem.
Então, a Modicon, né, nos anos 70, criou o Modbus, depois eles viraram a Schneider Electric, e muitas empresas utilizam isso, como a Emerson ABB, que é responsável pelo trem de São Paulo, então se parar já sabe que é culpa do Modbus, e a MCI também, que faz diversos componentes de automação. Então, a gente tem, né, uma fórmula matemática, né, nenhuma autenticação, nenhuma criptografia, nenhuma validação, conhecida como Security Level. Porque não tem o que fazer, né? Você olha para a parada e ri, porque não tem nada ali. Então, a arquitetura de uma instalação Modbus, geralmente você tem os seus servers, que são os masters, né, que coletam dados dos clientes, que são os slaves. E você tem também ele em serial, que na verdade ele nasceu em serial e foi portado para TCP/IP. E de vez em quando você tem os gateways. Então você tem um gateway que na verdade tem uma série de devices Modbus atrás. Então se você consegue aunar o gateway, você já aunou tudo que está atrás. Bastante interessante. A estrutura do protocolo é bem ridículo, tá? Isso aqui é hexa, a porta TCP/502. Você tem um ID da transação para sincronismo. O ID do protocolo é sempre o mesmo, porque você está usando o Modbus por TCP, então é 0. Então você tem o length, né, que é só você pegar o tamanho de tudo. O ID da unidade, porque se você estiver atrás de um gateway, você pode ter várias unidades, né, atrás do seu gateway. E aí você tem o chamado PDU, né, que é o que diz respeito ao código da função. Então você tem o código da função, vou mostrar as funções que tem, e cada função tem um número de atributos. Você tem esses tipos de alocadores de variáveis, né, que você tem os inputs, que são justamente onde estão entrando sensores e coisas ali, os registers, que são as variáveis, né, onde o programa guarda dados para você poder fazer cálculos e depois reportar para o sistema master. Então, a gente tem alguns códigos de função interessantes. Né, você tem Read Holding Registers, que é o número 3, que a gente usa bastante, e o Write Multiple Register, que é o 16, que a gente vai usar bastante depois na demonstração. Então, você lê a variável, o outro você escreve na variável. Depois você tem umas funções de diagnóstico, que nem sempre estão habilitadas, mas que te dizem bastante sobre o PLC. Então, os códigos de função interessantes. Né, você ainda tem a função definida pelo usuário. E você pode pedir também os códigos de diagnóstico para saber mais sobre o equipamento que você está testando. Então, quando você vem a testar sistema SCADA, tem uma coisa muito importante. Oi? Mais ou menos. É uma query que você faz, né? Você dá um read e ele vai te dar um response desse function code. Tá? E aí, a mesma coisa para você escrever. Você dá um write, ele vai te dizer, consegui escrever, não consegui escrever. Porque em alguns sistemas você tem write protect dessas tags. Então, a pessoa só consegue ler. Mas, geralmente, os engenheiros não costumam se preocupar muito com isso. Né? Se pode escrever ou não, eles querem que funcione. Os PLCs, eles geralmente têm suporte a SNMP. Oi? Tá na documentação. Você baixa no site o manual e vê qual é, roda SNMP walk e puxa todo mundo. Sem o menor problema. Então, galera, essa é a maior ressalva que eu tenho que fazer. Se você for fazer um pentest no sistema SCADA, cara, nunca faça isso no sistema live. Nunca mesmo. Porque uma vez eu dei um Nmap numa coisa e um braço mecânico mexeu. Tá? E se tivesse alguém ali perto daquele braço mecânico, ia morrer por causa do Nmap. No primeiro caso, alguém morrer por causa do Nmap. Tenso. Então é isso, né? Sistema SCADA é aquela parada, aquele castelo de carta. Né? Você mexe uma coisa e, nossa, mayhem acontece. Então, né, bem frisado, underline, bold, fonte, tudo, nunca façam isso. Então, ferramentas. A gente tem o PLC Scan, que ele serve para você escanear PLCs que trabalham com Modbus OS 7, que são da Siemens. ModScan, que serve só para scan de Modbus. Eu botei porque ele está ali, mas só com PLC Scan você já resolve isso. E o Nmap, ele tem plugin já para fazer reconhecimento de PLC, tá? Ele também, se você tiver algum conhecimento de PLC,
assim que ele faz a identificação do MAC address, você consegue saber que é um PLC, porque ele diz o nome do fabricante. Então, você nunca vai ver uma placa de rede da Siemens. Então, se é uma placa de rede da Siemens, provavelmente é um PLC. Se é uma placa de rede da Vago, que é esse PLC, provavelmente é um PLC. Então, existem já uma série de módulos do Metasploit, né, que a galera não dorme no ponto. Então, você tem scanner para procurar Unity IDs em gateways e também para detectar Modbus em rede, se você, né, não quiser usar Animap, porque você corre o risco de morrer. Essa é a saída do PLC Scan, né, mostrando que ele achou um PLC Siemens, então ele te mostra o serial number, qual tipo de bootloader dele, firmware, e um pouco mais na frente eu vou mostrar para que isso foi usado, no caso do Stuxnet, para saber exatamente qual era a vítima que ele estava atacando. O Nmap ele tem esse script, modbusdiscover.nse, também super simples de usar. E se tiver habilitado no PLC, você tem essa function code 43, que vai te cuspir algumas informações. Então, para você manipular dados, né, você tem algumas libs, né? Você tem a modlib, que é uma implementação em SciPy, que eu uso bastante, que é uma extensão em Python para você manipular pacotes. PyModBus, que eu tenho usado bastante. Quem me conhece sabe que se você pudesse se casar com software, eu casaria com Python. Eu já usei esse Modbus CLI em Ruby, mas não sei, questão pessoal, não gosto muito de Ruby. Teve um momento que ele começou a se comportar mal, então a gente se divorciou. LibNoDave, já usei também, ele é em C. Tem Delphi, quem não for fazer malware pode fazer coisa com ele. E também para DNP3, que DNP3 é bastante utilizado em indústria elétrica, tem um pessoal lá fora já trabalhando bastante com isso. Então, você tem scanners, executores de comando da Modicon, tudo isso no Metasploit. E aí você também tem funções, né, você tem clientes em command line para você escrever e ler funções do PLC. O Modbus CLI eu usei bastante, até ele ter parado de funcionar. E depois eu comecei a fazer o PyModbus CLI, que, apesar de estar ali, ele não está disponível, eu tenho que terminar ele. É uma das minhas pendências. Mas, em breve, ele vai estar ali e vai estar funcionando, se Deus quiser. Tem esses módulos de Metasploit, que também não estão na árvore oficial, mas provavelmente em breve vão estar. Eu testei algum deles, que eu estou com uma planta, um simulador Siemens lá no laboratório, com 1200. Bem legal. O 300 eu não tive como testar. Então, você pode usar também o Wireshark para verificar esse tráfego, né? Você manda o famoso Warp Poison, que não tem problema nenhum, provavelmente não vai ter nada ali no meio que vai te impedir disso. E o Wireshark ele tem já Modbus TCP nativo, e você pode baixar também o plugin para S7. Então, só de snifar você consegue identificar mais ou menos o que está em cada tag, né? Se você tiver acesso à tela da interface e aos valores das variáveis, você consegue saber qual endereço está alterando cada variável, e assim você tem um controle completo da planta. Parece que ficou muito caro, né, jogar bomba nos outros, então os caras eles resolveram partir para um outro nível. E começaram a fazer malwares para cyberguerra. Né? O que distingue um malware para cyberguerra de não cyberguerra? Porque não é feito em Delphi? Não. Porque ele tem um alvo definido, ele não infecta aquele alvo se não for o alvo definido, ele tem muita inteligência atrás dele, ele tem zero days que ou foram comprados no mercado negro ou foram frutos de uma inteligência muito pesada de espionagem. E o primeiro deles foi o Stuxnet, que deixou a Modinejar com essa cara aí de tacho. Descoberto em 2010, o alvo dele era os sistemas WinCC da Siemens, e como o Otávio falou antes, eles controlavam as centrífugas das usinas de enriquecimento. O que ele fazia? Né? Ele procurava se os PLCs tinham aqueles números seriais para saber se era daquela usina. Como é que ele sabia? Provavelmente espionagem interna. Tá? Ele tinha mais de 100 mil linhas de código, e aí eles faziam as centrífugas aumentarem 1% a cada dia, para não provocar uma alteração visual na centrífuga, e mudavam a tela do operador para dizer que não estava acontecendo nada, que estava ainda na mesma velocidade. E aí aquilo esquentava a ponto fora da norma dela, e ela acabava ou queimando,
ou explodindo de forma não catastrófica, mas, né, pegando fogo e danificando fisicamente aquilo. Isso começou, né, com um burburinho falando que seria um plano, né, dos Estados Unidos contra o Irã. Né, foi um pouco corroborado, porque o Obama estava um pouco nessa onda de atacar os outros. E depois o amigão lá falou, não, é isso mesmo, os caras chegaram e fizeram a parada. Então, como ele já está ferrado mesmo, ele jogou tudo no ventilador e falou que era isso mesmo. Então, vestígio de que isso foi muito direcionado, né? Olha esse gráfico. O pico é no Irã, né? Ele é um IR. E o resto é respingo no Oriente Médio. Né? Então, aquilo caiu no Irã, tentou se espalhar pelo Oriente Médio, viu que não era nenhuma daqueles que ele precisava e se matou. Então, ficou tudo ali. Né? O Irã realmente foi infectado, os outros foram infectados, mas o vírus não agiu, né? O malware não agiu porque não era o alvo dele. Isso foi bastante interessante, porque ele explorava 5 vulnerabilidades e 4 eram zero days. E, pô, 4 zero day é difícil, né, de você achar. Provavelmente isso foi ou comprado no mercado negro ou fruto de espionagem. Então, os caras eles exploram isso. Alguns para se espalhar por mídia removível, 2 para escalonamento de privilégio, para depois instalar um rootkit. E quem está acostumado com plataforma Windows nova sabe que para instalar um rootkit você precisa de um certificado. E ele tinha um certificado da Realtek. E como que ele conseguiu esse certificado da Realtek? Mistério. Mas aí a Realtek revogou esse certificado, eles conseguiram outro da J-Micron. Pô, como é que você consegue um certificado assinado de 2 empresas fortes e idôneas? Espionagem, governo, né? Fica a pergunta. Então, né, como se não fosse suficiente, ele cria uma rede peer-to-peer, e aí ele começa a roubar a inteligência e tentar achar um lugar para a internet para ele sair e mandar de volta para o dono dele. Depois ele faz um rootkit no PLC, para sempre que algum engenheiro faz o upload do código de projeto nele, ele pega e enfia o código do rootkit nele no meio e joga dentro do PLC. Quando o cara carrega, ele vai, tira o código do rootkit do meio e joga para o engenheiro. Então o cara nunca sabe o que está acontecendo ali. Depois veio esse malware com esse nome polêmico, que eu me recuso a pronunciar. Foi descoberto em 2011 e ele foi o primeiro malware possivelmente derivado do Stuxnet. Só que ele não tinha nenhum intuito de sacanear nem sabotar nada. Ele queria fazer data collection e backdoor nas máquinas que ele infectava e, principalmente, o alvo dele era vendors, né, de hardware e software de sistemas de controle industrial. Então, justamente para pegar a inteligência, talvez, para um próximo Stuxnet. Ele usava só uma vulnerabilidade, pô, bundão, não se replicava e também tinha certificado digital assinado, roubado. Depois veio o Flame Skywiper, que muita gente, quando ele saiu, riu bastante, porque foi o primeiro malware do mundo a ter 20 megas em tamanho. É quase como se você fosse instalar um malware e precisasse de dependência, né? Você precisa instalar DLL Visual Studio 2010. E ele também tinha plugin para a Lua, que é um negócio brasileiro da PUC, cara. Quem vai dar suporte a esse negócio é horrível. Mas beleza. Ele tinha plugin de suporte em Lua, tinha 20 módulos de extensão, todos criptografados pesadamente, e eles foram, a maioria, vistos no Middle East, né, no Oriente Médio. E ele ainda tinha algumas paradas meio do mal, né? Ele achava antivírus e desligava, ou dava um jeito de sair dele. Tinha muita criptografia, usava banco de dados SQLite, coisa horrível. E se propagava tipo o Stuxnet também, com os exploits do LNK, que é um exploit que só de você renderizar o ícone no Windows Explorer ele executava o código, e um do Printer Spooler. Ele também tinha todos os logins do mundo, key login, screen login, network login, Bluetooth scanning, e também gravava a conversação do Skype diretamente na placa de áudio. Então, não tinha que hackear a criptografia, nada. Era bastante simples. E, de novo, né, Oriente Médio em peso. E, por fim, né, o último a ser visto foi o Goss, que ele era o Flame mais banking, né? Porque não faz muito sentido, num esquema de espionagem industrial, você ter banking. Mas parece que não, os Estados Unidos não está com muito dinheiro, então resolveu fazer um pouco de banking. Então ele roubava password, cookies, arquivos de sessão,
fazia System Configuration Report como qualquer bom bot, infectava mídia removível, listagem de arquivo para o mestre e essas coisas. Depois roubava credencial de banking, tanto por keylogin, tanto por screen login. Roubava informação de rede social, então seria um malware meio Prism-like. Beleza, né? Então é tudo muito zoado, mas como é que a gente pode se proteger um pouco? Primeiro de tudo, não tem caixa preta. Desculpa se alguém ficou triste, mas não tem. E, né, claro, né, não adianta você investir 1 milhão em equipamento, em software para host e rede, se você tem um pessoal que não está treinado. Então, também não adianta você comprar um UTM gigantão que faça tudo, porque a verdade é essa, né? Cada vendor tem uma especialidade em alguma coisa. Então, provavelmente o cara que faz o melhor antivírus não faz o melhor firewall, o melhor IPS. Então, eu sempre recomendo você, né, procurar o melhor de cada área e não usar o UTM, porque ele é bastante prático, bastante barato, mas ele vai te deixar a desejar em algum momento. Olha o Gartner e compra. Então, tem que usar o Defense in Depth, né? Você tem que botar todo tipo de camada de segurança que você puder, depois concreta em cima, sei lá, alguma coisa. Então, desde a área física até pessoal lá em cima, até o cru, né? Você teria que usar isso. Isso é claro que é o nirvana, né? Todo mundo gostaria de ter isso em casa, mas acaba não funcionando tão bem também, mas a gente tem que tentar. Então, uma das coisas que mais funcionam, né, como os seus sistemas já são ferrados, né, já são frágeis, você não tem como mudar isso, então a gente tem a técnica, né, que é a ISO 99, que é uma norma industrial, chama de Zones and Conduits Model, e eu chamo de modelo do cercadinho, que você não tem que fazer. Então, se é criança pequena, você bota vários cercadinhos e espera que elas não arranquem cabelo, nem nada. Então, você separa toda a sua rede, segmenta em zonas, e você coloca conduits, né, que seriam pontos de conexão entre essas zonas. Então, em vez do cara comprometer lá em cima e já cair lá embaixo, ele vai ter que comprometer todas essas zonas até conseguir chegar onde ele quer. E aí, você combinando diversos controles, você consegue atingir um nível de segurança satisfatório dentro de uma coisa arcaica. A gente também tem o que eu chamo de modelo de DMZ apropriado, né? Que muita gente tem um sistema de DMZ que eles têm as duas redes, um firewall e a DMZ ali saindo dele. Nesse caso, você tem 2 firewalls, porque um firewall quem controla é a rede de automação e outro firewall quem controla é a rede corporativa. Então, você não tem aquela guerra diplomática, quem está mexendo no firewall, quem liberou isso, se precisa, não precisa. Então, cada um libera do seu lado, coloca ali no cercadinho do meio, né? Se precisar de dados, a rede de automação coloca na DMZ e a rede corporativa coleta, e vice-versa. Nada de contato direto. É claro que na CNTP, eu diria que a rede de corporativa nunca deve tocar diretamente a rede de automação. Se você tem uma conexão direta, isso também está errado, mas é lógico, isso é um pouco utópico, né? Acaba não funcionando mesmo assim, muito assim. Então, a gente tem algumas soluções bem interessantes, né? A gente tem soluções comerciais. Como eu não estou recebendo grana de ninguém, eu só vou passar rápido para vocês saberem que existe. Tem esses 2 fabricantes de firewall industrial, um deles é esse vermelhão aqui, que eu também não vou fazer propaganda, que eles servem justamente para isso. Eles, em vez de ter só a característica de firewall, de search destination, qual porta, ele diz também qual código de função aquele cara vai poder mandar, em quais tags ele vai poder escrever. Então, é algo bem mais granulado, ele acaba agindo mais como um Web Application Firewall do que só como um firewall de Layer 3. Então, se você tem só um firewall de TI entre o teu sistema de automação, não adianta muita coisa. Você precisa ter algo um pouco mais robusto, no nível mais acima. Então, você também acaba tendo gerenciamento centralizado, VPN, todos esses goodies que os comerciais te dão. Você também tem coisas em Snort, regras, tanto para diversos protocolos. Eles primeiro foram feitos pela Digital Bond, depois foram contribuídos pela comunidade. Você tem regras para Modbus, EtherIP, DNP3. E você tem uma coisa bem legal, que eu fico muito triste de não ter isso em open source, porque precisa do hardware, né? São os diodos de dados, que eles permitem tráfego somente em uma direção.
Eles são um hardware, né? Você tem 2 hardwares, um em cada ponta, e em um hardware você tem um LED, aí você conecta os dois com uma fibra, e do outro lado um fotorreceptor, né? Um fototransistor. Então, você tem uma conexão que fisicamente é unidirecional, né? Aquele negócio só consegue mandar para o outro lado. Você tem um agente que modula, né, a informação que você quer, transforma nesses pulsos luminosos e manda para o outro lado, que é depois demodulado e transformado em dado real. Então, você tem a conexão, mas ela fisicamente ela não pode ser pervertida porque o outro lado não consegue emitir luz, enfim, né, conseguir ter esse mesmo nível de isolamento que o data diode tem. Esse é um pouco da estrutura dele, né? O agente transforma no pulso luminoso para o agente TX, RX por fibra ótica e demodula depois. Então, software de whitelisting, que eu costumo recomendar muito porque, pô, antivírus, né? Foda. Então, tem um pouco aqui uma apresentação que eu tive a oportunidade de dar lá na Alemanha, falando como antivírus não serve para muita coisa. Se você tiver um ataque direcionado, se alguém fizer um malware para você, ele provavelmente vai passar sem muita dificuldade. Monitoramento, né? Eu trabalho já há alguns anos com SCADA e eu não conheço quase nenhuma indústria que monitore sua rede. At all, assim, nada. E essas redes elas são tão contínuas que se você fizer um barulhinho ali, você vai fazer um pico no gráfico que vai te denunciar. Não é que nem uma rede de TI que você tem uma oscilação maior, né, na sua conexão de rede, número de conexões abertas, recursos da máquina. Então, isso aqui eu fiz usando o Zabbix, que é um software open source. Então, monitorando algumas coisas do PLC por SNMP, eu consegui detectar um Nmap nele, vendo que o tráfego de rede dele mudou, eu não lembro bem, mas mais ou menos 20%, e o número de conexões estabelecidas, porque só esse cara aqui conectava nele. Então, por que alguém mais conectou nele, entendeu? Então, num sistema de produção, isso é muito unlikely, né? Muito improvável. Então, a gente pode disparar alarmes. Monitoramento de tabela ARP, né, que é uma coisa bem básica. Então, detectou um ARP poisoning. Denial of service, o número de pings que o PLC tomou, ele tem esse count dentro dele, então foram muitos. Isso foi um denial of service por ICMP flood, bem básico. E também mudou ali, a gente vê que o rate da rede dele deu um pico ali no verde, bastante bizarro. E também o malware infection, na verdade, aquilo ali é o stager do Metasploit baixando. Aquele pico azul e o verde é o stager do Metasploit baixando na HMI. Então, monitoramentos básicos, bem simples, e com software open source, você conseguiria prevenir alguns dos problemas que você tem. Eu fiz também um sniffer com o SCAPI para pegar tudo que tinha de tráfego Modbus e registrar os códigos de função. Então, ele tem sempre lá, tanto os códigos de função de leitura. Aí eu tive mais um, que eu dei uma lida no PLC, ele também apitou. Bom, isso acho que serve para qualquer ramo de segurança, né? Você tem que educar os caras, ainda mais quando eles não são de TI, né? São de automação. O cara não sabe que aquela mina que ele está falando no Facebook pode ser um espião, ou até ela pode ser uma mina mesmo, mas mandou alguma coisa que tem um vírus, algo que numa rede de TI normal não faria nada, mas numa rede de automação que você tem processos que precisam de tempo real, isso poderia prejudicar bastante. Então, nunca esqueça o que eles significam. E aí a parte interessante, né? Pesquisando escada. Lembrando de novo, né? Não matem ninguém. Bom, primeiro passo, conseguir documentação, como em tudo. Geralmente no site mesmo você consegue baixar isso, tem uma área de desenvolvedor, um fórum, você consegue baixar isso. Você pode ter que pedir, né, mandar e-mail para o fabricante, se passar por um engenheiro, para conseguir isso. Ou o Google, né, é o pai de todos. Aqui tem algumas coisas interessantes, um primer de DNP3 e um primer de Modbus, que é bem simples de Modbus. Sniffing, né, com Wireshark, para você ver o que está acontecendo naquela comunicação, o que acontece quando você clica no botão aqui na interface. E uma coisa interessante é arrumar um testbed, né, arrumar onde você testar isso. Então você pode comprar direto do fabricante, que é bastante caro, você precisa ter um CNPJ, ou você compra no eBay.
compra lá um PLC S7, $500, top seller. Outro da China, que é um sistema muito parecido com esse, só que com mais saídas. E você também pode conseguir software-based, né? Existem softwares que emulam o PLC, como o caso da biblioteca PyModBus, que eu vou mostrar também, vou emular um PLC. Então, com essas linhas de código, você já consegue criar um PLC simples. Tem essa solução comercial em Java. Eu, particularmente, não sou muito fã de Java, mas ainda mais que é comercial. Mas quem quiser testar também. E você pode também baixar software do próprio site dos fabricantes. Geralmente você tem que se cadastrar ou pedir para eles uma licença, e eles podem não gostar muito quando você falar para eles que está baixando para testar e quebrar e enfiar o pé na cara deles. Assim. Mas não desiste, né? Continua tentando. Então, cara, escaneia está não poder mais, porque é o primeiro passo. Eu estava fazendo esse teste com o Crash, e aí eu estava dando um Nmap, ele lançou a Kinetics ao mesmo tempo, o negócio desligou. Aí eu falei, pô, cara, relaxa aí, brother, um de cada vez, o negócio não está aguentando. Beleza, fizemos, e aí o Kinetics, ele deu eu não posso falar o que ele fez, mas ele causou um zero day no negócio, bem bonito, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, depois, uma prática que a gente está empenhando bastante no DC Labs, que é o fuzzing. Então, fuzeia bastante. A gente tem usado o Pitch Fuzzer, que ninguém precisa saber que em .NET eu uso, mas ele é .NET, pior do que ser em .NET, ele trabalha com XML. Então, a gente fez lá na DC Labs um Pitch File, né, que é o arquivo de especificação do protocolo para Modbus. É um work in progress, porque falta toda a parte da resposta ainda, mas também já está lá no GitHub, para quem quiser brincar. Eu tenho falado com o pessoal lá fora responsável por esses projetos, o Robus e o Aegis, que são projetos de fuzzing em protocolos industriais. A gente provavelmente vai participar, integrar o nosso fuzzer de Modbus dentro desse projeto, que eles estão fazendo já de DNP3. Esse projeto ainda não está aberto, mas vai ser open source, para todo mundo que quiser desenvolver fuzzers para protocolos industriais e testar protocolos industriais. Uma coisa que é interessante também é você colocar um honeypot, mas, é claro, sempre tem um risco. Né? Você tem o compot, que ele simula um PLC da Siemens, tanto o PLC quanto o módulo de input-output. E agora a parte divertida que a gente tem da demonstração do ataque. Então, essa é a tela que é conhecida como HMI, Human Machine Interface, que é a interface que o operador tem para controlar o PLC. Né? Então, aqui a gente tem o nível, né, do chemical que está aqui dentro. Eu posso vir aqui, mudar isso, e aí o PLC automaticamente vai ajustar a velocidade das bombas e começar a subir o nível do tanque. E ele tem a limitação, né, que os engenheiros costumam se valer disso, de que a interface não deixa eu chegar a lançar um 30 mil aqui. Fala que, pô, não rola. Então, a gente vem aqui. E aí a gente usa o bom e velho command line. Então, eu vou só mostrar aqui. Previamente, eu já tinha numerado cada endereço de rede que ele faz. Então, a 93 é essa bomba daqui de dentro. A
8.2 de entrada, 8.9 o nível do tanque, e o 9.4 é o set point que a gente chama, né, que é onde fica o nível do circuito de entrada. Então, voltando aqui para a interface, né, vocês viram que eu não consigo chegar aqui e colocar no 3.000, mas nada me impede de fazer isso por aqui. Não? 7.1, configura IP. Ok, 7.3.000, engenheiro arrancando os cabelos, o barulho mais divertido da face da Terra. Para mim, né? Bom, então, essa é a primeira demonstração. Como o cliente não serve para nada, como na maioria das aplicações, eu posso chegar pelo cliente mesmo e mudar isso daí. Eu posso também mudar a bomba de intake, né, que é a bomba de colocar coisa para dentro, num nível absurdo. Não, errei. 1, 2, 2, 8. Ok, esqueci qual é o endereço do negócio. 93. Bom, outra coisa bastante interessante que tem é que esse PLC, com perdão da palavra, ele é tão vagabundo. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ele. E é tão bobo que eu até me sinto meio burro fazendo isso. Pô, né? Bobo, né, isso aqui. Agora todo mundo olhando para ele. Olha que bonito. E... parabéns, PLC. Então, beleza, né? E a gente cancela ele de volta, né? Nada aconteceu com ele. Agora, um outro DOS bastante interessante, que foi o Aconetix que achou, é esse aqui. Ele tem um fator dramático ali, né, para contar até 5, depois ele dá um bye-bye, e ele dá um telnet na porta 80, ele faz um post bastante bonito no negócio, que ele não curte tanto assim, não. Mas, vamos lá, né? Bye-bye PLC, olho no lance. Tchau. E esse é um tchau maneiro, porque agora... agora só no dedão, amigo. Agora vai fazer isso no meio do campo lá, que está parafusado. Esse fio não é uma chavinha. Ele está parafusado no PLC. Então não é algo tão interessante assim que aconteça. E por último, né, para fechar aqui uma apresentação, a gente vai fazer algo interessante. Deixa eu colocar ele aqui um momento. Arco de um lado. Então, até agora, eu coloquei um ARP Poison de cada lado, estou fazendo um full middle in the middle, roteando, né, com IP forward. Então, o PLC, ele caiu ali, porque foi quando eu fiz o man in the middle, mas ele está funcionando 100%, mas eu estou no meio. Agora, eu vou fazer algumas coisas.
Isso aí é um PLC fake que eu acabei de criar em Python. Ele está rodando. Então, eu fiz uma primeira lida de todas as variáveis do PLC real para o meu PLC fake. E agora esse script, a cada 1 segundo, ele lê todas as variáveis que estão aqui no PLC e grava no arquivo. Então, deixa eu colocar ele aqui na tela. Então, vocês estão vendo que eu estou mudando aqui o valor da bomba. Aqui na esquerda. Vou mudar aqui o set point rapidinho. A gente volta para o 30, para ninguém perceber nada. Terminando de gravar aqui. Então, beleza, gravou as transações. Então, agora o meu PLC fake está recebendo esse replay. E agora eu vou adicionar uma regra de ptables que vai mudar todo o tráfego para o PLC real, para o meu PLC fake. A gente vai ver um pequeno flick nessa tela. Espero que seja pequeno mesmo. Ok, pequeno flick. E agora isso que vocês estão vendo é o dado de replay. Não é mais o dado real que está no PLC. Daqui a pouco aquela bomba ali vai mexer. O set point já foi para 50. Essa é uma demonstração que eu costumo falar que parece aqueles filmes de 007, que o cara entra no elevador e muda a câmera do elevador. Então é isso, você na verdade não precisa do PLC, né, para mandar dados para o HMI. Você só precisa achar algo bastante sacaneado que você possa sacanear mais um pouco. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, galera, deixa eu primeiro projetar meu notebook, faz bem, né? Então, foi isso, galera. Foi um pouco sobre sistemas industriais, para vocês saberem como é que funciona mais ou menos, como é fraco, como se um dia vocês ficarem presos no trânsito, pode ser alguém sacaneando vocês pela internet. E queria saber, se alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Ninguém? Bom, ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, em todo caso. Podem me procurar lá fora depois, se estiverem com vergonha. Na aplicação você não conseguiu fazer a alteração lá daquele valor. Já via linha de comando você conseguiu. Tá. Diante do que aconteceu ao redor, Siemens, por aí, eles fizeram melhorias nesse aspecto? Ou as melhorias não são suficientes para proteger? Então, começou a se preocupar um pouco com segurança, a Siemens já está começando a fazer coisa com criptografia, está utilizando canais criptografados, onde eu não poderia simplesmente mandar um comando como eu fiz. Só que o que acontece? Essas plantas elas foram feitas, sei lá, 30, 50 anos atrás e estão rodando até hoje e nunca foram mexidas. Então, você tem o Windows XP rodando sem nenhum patch, SP1, desde quando foi instalado. O nego instala servidor dando Next Finish, nunca aplicou nenhum patch. Você tem os próprios fabricantes não deixam você aplicar patch na máquina, porque fala que vai quebrar alguma coisa. Então, cara, se você chegar num pentest e mandar o exploit lá do MS06067 .NET API, acabou, sacou? Acabou, é root na máquina. Então, o ponto é esse, né? As pessoas estão um pouco se preocupando agora, só que tanto para você parar uma planta, para você mudar tudo, é inviável, né?
como você tem plantas nucleares rodando PDP-11, que é aquelas máquinas das antigas, que tem uma na Universidade de Berkeley rodando DNS no FreeBSD há 30 anos. Mas você tem isso controlando planta nuclear. Sacou? Então, tipo, é bastante complicado, né? Você tem um Windows XP SP1 rodando, controlando esteira, que joga a lingueta de metal. Sacou? Então, mas é o que acontece, né? As pessoas elas realmente não podem aplicar patch, por mais que elas queiram, muitas vezes. E depois de você parar para aplicar um patch, é um processo muito complicado, principalmente se der problema. Sacou? Porque se der problema, é começar a ficar 3 horas parado sem produzir, aí todo mundo começa, né, aquela chuva que ninguém gosta de estar na rua na hora. Algumas vezes tem a alta disponibilidade, e você tem uma parte que chama dispositivo de safety. Né? Em automação você tem 2 coisas distintas, safety e security. Né? Security é aquilo, né, que a gente conhece, né, dispositivo de segurança, e safety são aqueles dispositivos que impeçam que você morra, ou que o negócio exploda, alguma coisa assim. Né? Então, é claro que rola muito alarme, né? O cara vai invadir o sistema de escada, vai explodir o mundo. Não, tem sistemas de safety que vão evitar que o negócio exploda. Mas uma perda de produção você vai ter, uma parada você vai ter, e se aquele mecanismo não atuar, alguma perda você pode ter física também. Não existe uma possibilidade de proteger a planta existente, porque o custo para fazer essa troca, mesmo que tenha a solução, vai ser altíssimo e inviável para algumas empresas. Deles terem alguma solução intermediária, tipo um gateway com whitelist do que pode ser aplicado e monitorar isso, quer dizer, seria um sistema intermediário fazendo todo o filtro para evitar alguma invasão nesse ambiente. Você tem a solução mais imediata, né, que são esses firewalls industriais, que você coloca entre os seus equipamentos. Você tem entre os equipamentos, né, e a máquina de controle. Então, ele realmente acaba meio que garantindo, né, que os comandos só vão vir de determinada máquina, de determinados valores certos, não vão ser alterados. Podem ser alterados, mas não vai ser nada fora do padrão. Né? E aí, na verdade, você ataca onde você puder. Né? Se você pode aplicar um software de alert listing, você aplica. Se você pode aplicar um firewall industrial, você aplica, porque, na verdade, ele quase não tem downtime. Né? Você tira os cabos, coloca nele, ele inicialmente trabalha em full bypass, depois você vai configurando ele. Mas é em nível de camadas. Né? Claro que você pegar uma planta que já está rodando e querer aplicar um ISO 99 de zona em conduits é muito inviável, é bastante complicado. Tá? Só que se você tiver uma planta que você está fazendo agora, que está começando, aí você pode fazer, né, o security by design, né, desde o início dela, e você provavelmente vai ter uma planta muito mais segura. Mas realmente, em plantas que já estão em produção, você fazer qualquer alteração, a mínima que seja aplicar um patch, já é tão complicado que você colocar uma solução de segurança já é mais complicado ainda. Bom, galera, foi isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Meus contatos, meu Twitter, que eu posto algumas notícias de vez em quando, meu e-mail. Se eu não responder, tem gente que me manda e-mail me xingando que eu não respondo. Pô, eu tenho outras coisas também para fazer, tem família e tal. Então, espera que um dia eu vou responder. O meu blog eu posto uma vez a cada 70 anos, como eu ainda não tenho 70 anos, ele só tem um post. GitHub tem diversos códigos, SlideShare tem uma outra palestra, e o LinkedIn eu posto quase a mesma coisa do Twitter, então você escolhe se é alguma coisa que você quiser seguir. E é isso. Valeu, obrigado, galera.